Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e dessa vez eu compartilho aqui no canal um assunto que eu já venho falando há uns vídeos anteriores, né? Que é o meu diagnóstico de pedras na vesícula, mas eu não sabia muito bem como dividir isso aqui com vocês. E eu cheguei numa conclusão de que fazer por meio de uma jornada que vocês possam acompanhar o começo, como foi que eu descobri essas pedras, o meio, como essa história vai se desenrolar e até onde essa história vai dar, né? Eu não posso prometer a frequência que eu vou publicar esses vídeos, dado que vai tudo ao vivo em cores na minha vida, né? Ao passo que as novidades vão surgindo, eu vou trazendo aqui para o canal e compartilhando com vocês da maneira que for possível, né? E é interessante também falar sobre isso de uma maneira muito ao vivo em cores, né? Pelas pessoas que acabaram de receber esse diagnóstico e não sabem muito bem o que fazer, estão perdidas, estão inseguras, principalmente as pessoas que têm o intestino irritável, tá inflamado, sabe os riscos que os problemas que essas pedras podem causar, mas estão com muito receio de dar um passo adiante, né? Então junte-se a mim, que eu também tenho os mesmos medos que vocês, e vamos nessa jornada. A princípio, para quem não sabe, a vesícula ela está localizada do lado direito do corpo e ela é nada mais, nada menos que o braço direito do fígado. Ela complementa a digestão dos alimentos gordurosos que o fígado processa. E entre outras funções que ela tem, como produzir bicarbonato de sódio para reduzir a acidez estomacal, ela também tem como função principal o armazenamento da bile, que é uma substância que o fígado produz para digerir esses alimentos gordurosos, né? Porém, como essas pedras se formam, né? Essas pedras são formadas nada mais, nada menos pelo excesso e a sobrecarga de colesterol que o fígado precisou digerir em determinados alimentos ou num período considerável de tempo, né? Essas pedras, elas são as sobras daquilo que nem a vesícula, nem o fígado conseguiram terminar de digerir e limpar e, sabe? Então, elas vão se formando, vão ficando ali no órgão, aí elas podem começar como uns grãozinhos de areia e vão tomando algumas proporções maiores. Outras podem grudar na parede do órgão e ficar lá, sabe, sem se movimentar. Mas todas elas têm um risco, né? E quais são os outros vilões que podem ocasionar essas pedras, além da alimentação, né, gordurosa e tal? Primeiro, é a predisposição genética, né? A pessoa já tem casos na família e acaba desenvolvendo essas pedras meio que naturalmente, sabe? Outra coisa é o uso de anticoncepcional, porque o corpo acaba produzindo muito estrogênio e isso acaba desregulando o fígado a produzir aquilo e acaba gerando essas pedras. E entre outros fatores, como diabetes, fumo, colesterol alto, são muito agravantes para esse tipo de coisa acontecer. Eu relato esses como principais porque eu acredito que foram eles que influenciaram o meu corpo a desenvolver essas pedras. A medicina pode torcer o nariz para mim sobre isso, né? Porque não tem muito como discernir o que foi o fator pontual que me causou essas pedras, mas eu acredito que eu ter uma predisposição genética pode ser um fator, por mais que os meus parentes próximos ninguém tenha, só uma tia na família tirou. Então eu acredito que em predisposição genética quase nada, mas a minha alimentação foi um fator, eu acredito, muito pontual por causa do intestino inflamado. Eu acabei cortando as fibras, né, que como vocês sabem, fibras auxiliam fortemente o fígado a digerir a gordura, porque ela também atua na absorção de gordura e eliminar a gordura de uma maneira que não sobrecarregue o fígado nisso, né? Ou seja, como eu tirei as fibras do meu cardápio contra a vontade, eu acho que acabei ocasionando
isso de maneira indireta. E por fim, o uso de anticoncepcional que eu usei por certo tempo na minha vida, quando eu era adolescente, eu tinha uns problemas no útero, muita cólica e tal, acabei tomando, mas assim, já faz uns 5, 6 anos que eu não tomo mais, sabe? Coisas que devem ficar ali no corpo, circulando, e sabe, juntar um com o outro e, enfim, penso eu que pode ter provocado essas pedras em mim. Mas como é que eu descobri essas pedras? Num simples exame básico de check-up que a gente faz rotineiramente uma vez por ano, que é o ultrassom do abdômen total. Eu fiz esse exame faz uns 3 anos e o médico perguntou para mim: você veio aqui ver suas pedras na vesícula? Eu falei: que pedra? Ele falou assim: você tem, e tem várias, viu? E eu fiquei extremamente assustada, porque todo ano eu faço e nenhum ano tinha dado ruim, e 3 anos atrás deu, né? E a minha primeira reação foi medo. Eu fiquei bastante assustada, eu fiquei sem saber muito bem o que fazer. Peguei esse diagnóstico e levei para o médico. Ele falou assim: olha, não tem muito o que fazer, o tratamento atual que a gente tem é a retirada do órgão. Falei: pronto. Pedi um tempo para pensar, né, para ver o que podia acontecer comigo, e fui atrás de outras pessoas que já tiraram, que estavam com diagnóstico e tal. Então assim, encontrei pessoas como algumas amigas minhas que já estavam com essas pedras já fazia 5 anos ou 6 anos já. Outras já estavam há 10 anos com essas pedras e estavam fazendo um tratamento com ortomolecular e estava muito bem, obrigada. E tinha aquelas pessoas que sofreram as crises da vesícula, né? E acabaram tendo que tirar de maneira obrigatória. Então eu fiquei, sabe, entre a cruz e a espada. Eu mantenho ou eu não mantenho? Mas quando eu conversei com essas pessoas que tiraram, elas falaram que um dos sintomas muito pontuais da vesícula, quando você tira ela, é diarreia. Você é a rainha da diarreia. Eu falei: não vou tirar, eu me recuso que alguém ponha a mão em mim para tirar o meu órgão, porque com a vesícula eu já sou a rainha da diarreia, imagina sem ela, o que vai ser de mim? Então eu falei: não, de jeito nenhum, eu me recuso, não quis saber. Por muito tempo eu fui do partido de não tirar a vesícula e fazer o máximo possível para colaborar com ela. Então cheguei na conclusão de que como poderia colaborar com a vesícula? Adaptando o meu cardápio. Então eu tirei a carne vermelha, tirei até o óleo do arroz que eu fazia. Fiquei 0 gordura em tudo que vocês possam imaginar. Inclusive eu almoço basicamente arroz, legume, frango, inhame. E é isso. Todo santo dia já faz para bem 1 ano, 1 ano e meio. Ou 2 já, que eu almoço frango todo santo dia. E quando eu não consumo frango, eu consumo carne de soja. Mas depois eu cheguei num período que foi fevereiro desse ano, eu tive uma recaída severa e, como eu falei pra vocês, eu não sabia em quem pôr a culpa, porque eu não fiz nada de errado. De repente eu fiquei febril, de repente eu tive diarreia, de repente eu fiquei de cama, de repente, sabe? Eu senti muita dor abdominal. Tive por mim que aquilo foi a vesícula, foi o meu corpo transicionando de novo e a vesícula falando: meu, segurei até agora e não dá mais para segurar, e ela levantou a bandeira branca, sabe? Ela desistiu. Então eu fiquei assim: meu, não tem mais o que fazer. Eu já deixei a minha dieta mais medíocre do que ela já é, e ainda assim a vesícula não tá aguentando. Fui no cirurgião gastro, expliquei minha situação para ele. Ele me pediu uma enxurrada de exames que eu fiz tudo. Ficou faltando uma avaliação do cardiologista, né? Só que aí eu não tinha conseguido a consulta, só que eu levei o resultado dos exames mesmo assim para ele ver. Aí ele falou assim: ó, com isso aqui a gente já pode dar o próximo passo, que é ver a questão da sua internação para você fazer a cirurgia. Quando foi puxar os hospitais que o meu convênio cobre versus o que ele atende, descobri que ele não trabalha em nenhum hospital que o meu convênio atende. Aí, ou seja, lá vai eu no convênio abrir reclamação, falar com eles que como é que o cirurgião gastro do meu convênio não atende os hospitais do meu convênio?
abre reclamação e tudo, só que, sabe, convênio é tipo governo, né? Não resolve nada com coisa nenhuma e deixa você se virando sozinha. Pensei então, vou procurar outros médicos até eu achar um que seja cirurgião e atenda o meu convênio, né? Fui parar lá no ABC, eu moro em Guarulhos, fui parar lá no ABC e aí eu falei pro doutor, doutor, eu vim de Guarulhos, são 26 quilômetros, o que eu posso fazer, né? Aí ele falou assim, olha, eu também não atendo os hospitais que seu convênio atende, mas eu vou ver com os médicos da minha equipe se algum, né, tá nessa rede de hospitais que você tem. Só que você está devendo uma avaliação com o cardiologista. Então me traz essa avaliação para a gente poder dar continuidade no seu tratamento até a gente poder te operar. Então eu tô basicamente nesse ponto agora. Eu tô devendo uma avaliação com o cardiologista que eu só consegui consulta para julho. E assim que eu tiver essa consulta, aí eu levo os resultados para ele e vamos ver o que ele vai dizer, né? Eu tenho bastante medo, para falar a verdade com vocês, porque a gente tá numa pandemia, a gente tem o intestino inflamado, os médicos, querendo ou não concordar com isso, a gente tem um imunológico muito frágil, qualquer coisa pode abalar as nossas defesas, a gente protege o máximo, né? E assim, se expor a um hospital que tá recheado de Covid é muito arriscado pra gente, né? Principalmente sem estar vacinado. Eu ainda não cheguei na minha época de vacina. Ontem o governo liberou o calendário das vacinações, né? Pela minha idade eu vou vacinar em setembro, só que aqui em Guarulhos os médicos falaram que as vacinas que chegaram aqui foram da AstraZeneca, ou seja, você vacina hoje e a sua próxima é só daqui a 3 meses. Aí eu fiquei pensando, se eu vacinar em setembro, outubro, novembro, dezembro, só a próxima em dezembro, mais a questão da imunização, ou seja, janeiro. Mas eu tô nessa, gente. Eu conversei com algumas pessoas que me trouxeram alguma luz e tal. A Manuela me ajudou bastante. Ela mandou eu procurar uma nutricionista para que ela possa me acompanhar na questão da dieta, da alimentação, da reposição que eu preciso fazer, porque vocês sabem, o médico tá lá para fazer a obrigação dele, que é tirar o órgão. Dali em diante, um abraço, cada um por si e você se vira. Então, é bom vocês procurarem também tratamento com nutricionista focado em intestino, que eles têm bastante conhecimento nessa questão de vesícula, intestino e digestão e podem auxiliar vocês, sabe, no que precisa ser feito antes, durante e depois. Então, atualmente, a minha decisão é de operar, só que eu tô com esse medo de Covid, de hospital, tempo de vacina, ainda tenho que ir no cardio e tô vendo ainda se eu consigo esperar a vacina para eu poder me vacinar antes de ir para o hospital. Mas é isso, pessoal. Eu espero que isso ajude vocês de alguma forma e caso vocês tenham esse diagnóstico, estejam perdidos ou coisa do tipo, comentem aqui e a gente vai trocando experiências e vai trocando figurinhas e vamos nos ajudando. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por me seguir até agora e até a próxima. Tchau!